começava a espirrar. Eu falava, mas calor às vezes, abafado, tudo. Mas o que aconteceu? Não, é uma gripe que eu cheguei. Como gripe? Gripe não é assim de repente. Ele não falava, mas ele entrava no campo vibratório, à distância muitas vezes, e de entrar no campo para perceber, ele já trazia, digamos assim, esse campo morfogenético, esse campo de energia, esse campo vibracional, essa nuvem da situação, e já vinha espirrando, começava a espirrar. Então, percebam, muitas vezes a gente começa a espirrar e fala, engraçado, passei um pano aqui em casa, não tem mofo, não tem ácaro, está tudo limpinho, e por que eu estou espirrando? Da onde vem isso? Pode ser que vem de alguém, ou de alguma situação que você sintonizou, as alergias, e como diz aqui também, pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Hoje em dia, ter dor, parece que assim, dificilmente alguém fala, não estou com dor. Todo mundo tem uma dorzinha daqui ou de lá. Claro, cada vez mais, os campos vibratórios, os campos densos, vão pesando nos nossos nervos, e a gente vai tendo dor. Tanto que a fibromialgia, que tanta gente fala, tem fibromialgia, tantas causas, eles acham que é a depressão que vai para o corpo, tem vários motivos. Mas a fibromialgia são dores musculares, em vários pontos do corpo, que ninguém sabe a causa. Então aí a gente pode pensar, será que a minha fibromialgia pode ser reflexo de um padrão de pensamento, que eu fico tendo, e aquilo fica gerando uma contaminação? Não é uma contaminação de vírus e bactérias, mas é uma contaminação que traz dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades, fantasmas que nos esterilizam as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. Isto é, quando eu mantenho tal padrão vibratório de pensamento, então vamos lá, eu tenho uma tendência, eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de beber, por exemplo, eu tenho lá uma afinidade com esquinho, com uma vodka, dois dedinhos só de uísque, sabe, assim, 2 dedinhos eu gosto de beber, mas eu não posso beber, porque dizem que eu não posso beber, então eu reprimo aquilo, e não faço um processo de autoeducação, de compreensão, eu só reprimo. Mas eu falo, eu não bebo, mas eu penso em bebida o dia inteirinho, sabe aquela coisa? De manhã eu já penso, de noite eu penso, todo dia, mas eu não bebo, mas eu penso nela o tempo todo. Quer dizer, eu estou reprimindo, eu não estou trabalhando, eu não estou transformando. Digamos que eu tenha uma subpersonalidade minha, só para a gente entender, um clone meu, um eu de outra encarnação, que é o que gosta de beber. Como eu reprimo, não educo, não converso, ele fala, não dá para ficar aqui. Quando dá, ele foge de mim. Quando ele foge de mim, digamos assim, se essa figura alegórica acontece, ele vai buscar quem? Quem que ele vai buscar? Os amigos beberrão, E os amigos beberrão falam, tudo bem, enquanto vocês pelo menos me aceitam, Os amigos beberrão se aceitam. Então, ele vai aceitar os amigos beberrão do mundo espiritual e falar, vamos ficar juntos, já que não quer. Aí, quem sabe vocês me ajudam, vocês me ajudam a ir lá e fazer a cabeça lá de onde eu faço parte, de vez em quando pelo menos tomar uns esquinhos, algumas coisas, e aí vem uma turma. Então, eu venho no centro, tem uma turma que vem comigo, dos bebom, aí fala com a dona Malene, fala com o pessoal, e aí tirou todo mundo, tirou aquele ônibus. Aí a semana seguinte vem outro ônibus. Mas por que estamos? Porque a minha própria tendência, o eu mesmo inconsciente, é que vai buscar. Ele fala, não manda, são meus amigos. Você não vai mandar embora. Então por isso que tem gente que faz desobsessão a vida inteira, porque não faz a autodesobsessão. E aí fica ligado, o quê? Em algumas energias, estas forças nos tiram as forças. Mas por que conseguem nos tirar as forças? Porque temos sintonia. Mas o que é sintonia que todo mundo fala? Um jeito que eu entendo sintonia é assim, eu tenho dentro de mim exatamente aquele tipo de padrão. Como eu tenho aquele padrão, ou para aprender, ou porque eu fui, ou para entender, e aquele padrão se liga em mim, e aí eu começo a ter, então, toda essa perturbação de ficar
parado na doença e não melhora, porque para a gente ter a saúde, nós precisamos trabalhar a questão da energia, nós precisamos nos energizar. O próprio corpo tem toda a cura. Nós podemos nos curar teoricamente sozinhos, só nós precisamos acessar o curador interno, mas o curador interno precisa de instrumentos, precisa de injeções, precisa de remédios, precisa de bioquímica. Essa bioquímica precisa de energia. Como é que eu vou fazer o meu laboratório interno? Que eu tenho um laboratório interno. Quer ver uma coisa interessante? Fizeram uma pesquisa uma vez na NASA, chamaram 100 voluntários, aqueles que falaram assim: nós precisamos de 100 pessoas para beber uísque bom de graça. Imagina a fila que fez, né? Fez uma fila. Não, só 100. Aí veio os 100 lá. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos ligar vocês no computador da NASA, esse super computador. A gente vai pôr um eletrodozinho, um fiozinho aqui na boca e na narina, e vamos perceber as reações de vocês conforme vocês estiverem bebendo o uísque. Tudo bem? Tudo bem, ficaram sentadinhos lá e tal. Aí eles entregaram um copo bonito, com gelo, com um líquido bonito e tal. Esse líquido era água tingida para ficar a mesma cor do uísque. E começaram a dar. Na hora que eles bebiam aquela água tingida, o computador da NASA liberava estímulos de sensações gustativas e olfativas de uísque. Liberou isso aí. Então eles bebiam e sentiam o gosto de uísque e o olor do uísque. Na quarta dose, todos estavam bêbados, embriagados, todos. Mas espera um pouquinho, como é que só sugestão? Tudo bem. Ficaram sugestionados pelo cheiro, pelo gosto. Pior, foram fazer o exame de sangue para ver o teor alcoólico. Estava alto em todos. Subiu o alcoólico. Por quê? Porque nós temos no nosso corpo a possibilidade de construir tudo. O nosso metabolismo pode fazer tudo, pode fazer álcool. Sim? Nós temos glicose parada no fígado, o fígado libera e forma o álcool. Todos ficaram embriagados tomando água. Aí você falava: pô, sugestão, olha a mudança que pode ocorrer na questão da nossa bioquímica interna. Mas tem uma pergunta muito interessante que fizeram para ele em outra ocasião: Chico, a que você atribui a taxa sempre crescente de doentes mentais? Ainda bem que nós estamos fora dessa, estamos tranquilos, tudo bem. Os espíritos amigos que se comunicam são unânimes em afirmar que essa taxa crescente de perturbação na atualidade decorre do desequilíbrio existente entre as nossas conquistas de ordem científica e o atraso dos nossos sentimentos. Existe grave desequilíbrio na balança cérebro-coração. Interessante que eu gosto de nos identificar como se nós fôssemos divididos assim didaticamente em 4. Então o Rubens tem 4 divisões: o físico, o emocional, o mental e o espiritual. É uma maneira didaticamente de entender. Então, como se fosse 4 pessoas. Essas 4 pessoas vão crescendo, cada um com seus estímulos. Então nós temos muitos estímulos para crescer a parte mental. Nós vamos à escola, vamos à faculdade, hoje tem internet, tem livro, nós vamos crescendo. E a parte física vai crescendo quase que por si só, né? Vai se alimentando e vai crescendo. A parte emocional e a parte espiritual tem menos estímulo. Então é como se eu crescesse e eu tivesse idade. Eu posso ter 50 anos físico, eu posso ter 15 espiritual, posso ter 5 emocional e posso ter 60 mental. Então tem um desequilíbrio. Aqui ele está dizendo do desequilíbrio mente, coração, que a gente está falando da parte mental e da parte emocional. Então, quais são os estímulos que nós temos para crescermos emocionalmente? O que nós fazemos no nosso cotidiano? Porque todo mundo lê um jornal, ou vê uma notícia, ou lê uma revista, ou faz um curso. Todos esses levados à nossa questão mental, intelectual. E a questão emocional? A questão emocional é que está trazendo
segundo os amigos espirituais, esse desequilíbrio de